Olá, amigos, namastê. Como derrotar o comunismo de forma definitiva? O comunismo é como um câncer recorrente, mas existe uma forma de ser derrotado definitivamente. Como? Com espiritualidade. Sempre que falo isso, pessoas franzem a testa. Com espiritualidade, eu não sou uma pessoa espiritualizada. Não é isso que eu busco, não é isso que eu quero. Eu quero vencer o comunismo, vencer, derrotar o incêndio, dando um murro nas chamas, ou seja, queimando as mãos. O comunismo, devemos compreender isso, não é um sistema político-econômico. O comunismo é um sistema satânico, satanista. Karl Marx, o criador do comunismo atual contemporâneo, foi um satanista. Em sua obra teatral inacabada, O Lanem, ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Então, quando comunistas falam contrariamente ao capitalismo, não é porque eles acham que o capitalismo gera riqueza para alguns poucos e miséria para outros. Não é verdade. A verdade é que o capitalismo gera a riqueza que todos nós necessitamos para podermos, então, a partir dessa plataforma de uma segurança econômica e alimentar, pensarmos em Deus. Porque aquele que tem fome não tem a capacidade de pensar em Deus. Swami Vivekananda, um dos pais do yoga no Ocidente. Os pais do yoga no Ocidente são Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. Vivekananda foi o primeiro iluminado, discípulo de Ramakrishna, a vir ao Ocidente em 1893 e a pronunciar a palavra yoga. Ele nos trouxe as 4 principais formas de yoga: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. Ele permaneceu pouco tempo na América. Algumas décadas depois, Paramahansa Yogananda veio dar continuidade ao trabalho que Vivekananda começou, como se Vivekananda tivesse aberto portas para que Yogananda viesse, então, ensinar a quintessência do Raja Yoga, a Kriya Yoga. Mas Vivekananda, ele andou por toda a Índia para conhecer o seu povo, o povo indiano. E ele viu de perto a pobreza, a miséria. Ele disse: é impossível alguém pensar em Deus, sentar para meditar, se o estômago está vazio, com fome. O comunismo leva nações à miséria, ao holodomor, à morte pela fome. E desta forma é impossível alguém pensar em Deus estando com fome. Por isso o comunismo ataca o capitalismo, porque é o único sistema capaz de gerar riqueza, capaz de, inclusive, alguém que está em uma classe mais abaixo, classe C, classe D, subir, ascender entre as classes até a classe média ou até a classe A. No comunismo isso não existe. Não existem classes sociais no comunismo. Só existem 2 classes: os dos governantes ditadores, sempre ditadores, no luxo, na abastança sem fim, e o povo na miséria, na fome. 3. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. Veja essas imagens que foram publicadas pelo próprio restaurante. Maduro passou por Istambul na volta de uma visita à China. Durante uma parada de 2 horas na visita à Turquia, o presidente venezuelano foi almoçar e desfrutar de uma das melhores carnes do mundo, servidas pelo famoso chefe Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bey. Sabe aquele que joga o sal de um jeitinho engraçado, assim, com o braço dobrado? Virou meme. O cara é conhecido em todo mundo, é famoso porque recebe celebridades, tem pratos caríssimos que podem chegar até $1.000 em uma refeição com carne de primeira linha. Formas de miséria ocorrem no comunismo: a material,
a intelectual e a espiritual. E é isso que, na verdade, Marx desejava: vingança contra Deus. Se ele não pode se vingar contra o eterno, porque Deus é espírito, ele cria então a ideologia do materialismo dialético. O materialismo dialético é a negação do metafísico, a negação do espiritual. Não é materialismo no sentido do consumismo. O materialismo dialético é a negação do espiritual, é a negação do metafísico. Foi ele quem cunhou a frase: a religião é o ópio do povo. E é por isso que atualmente muitos temem pronunciar a palavra religião como se religião fosse algo negativo. De onde vem esse pensamento de que religião é algo que aprisiona? De Karl Marx. A religião, em verdade, em seu sentido etimológico, liberta, porque é o religar novamente nossas almas, nosso pequeno eu, o ego Jiva, ao nosso ser maior, ao eu maior, que é Deus em nós, o Atman. Deus está dentro de nós. Jesus também falou isso. O grande yogi israelita, Jesus Cristo, afirmou isto: o reino de Deus está dentro de vós. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, ficou surpreso quando descobriu que aquilo que ele cunhou de self, os hindus chamam de Atma, a alma, o eu verdadeiro. Então, qual a forma de derrotarmos o comunismo definitivamente? Espiritualidade. Nos espiritualizarmos. Como afirmei, o comunismo é um câncer recorrente. Se o derrotarmos agora, por meio de todo o esforço político que vem sendo levado a cabo por nossos heróis no Congresso, por aqueles que têm a coragem de vir a público falar, inclusive youtubers, se conseguirmos derrotar o comunismo, ele pode retornar por meio da educação, porque ele está infiltrado na educação. Ele pode retornar por causa da falta de verdadeira espiritualidade. A autêntica espiritualidade não é sair por aí, com todo respeito aos nossos irmãos cristãos, que vêm fazendo um trabalho magnífico, mas verdadeira espiritualidade não é sair por aí com a Bíblia debaixo do braço. Isso não é espiritualidade autêntica. Yogananda, ele dizia: graças a Deus que não temos hoje um jesuísmo, mas um cristianismo. Por quê? Porque quem salva, de fato, não é Jesus. Quem salva é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo não é uma pessoa. Cristo é uma consciência cósmica, divina. O Filho unigênito, Bhutasta Chaitanya, a consciência de Vishnu, na Índia também conhecida como consciência de Krishna. Kirsten, autor da obra, teólogo alemão que escreveu Jesus Viveu na Índia, afirma que a raiz etimológica de Cristo e Krishna é a mesma. Paramahansa Yogananda, propositalmente, muitas vezes falava Krishna, quando se referia ao Cristo, Krishna, para mostrar que existe uma raiz semelhante etimológica, de mesma origem entre Cristo e Krishna, que é o ungido. Quando Siddhartha Gautama, o Buda, alcançou o Satori, a iluminação, a primeira coisa que ele disse foi: maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. O que é a natureza de Buda? É essa consciência, é essa mesma consciência do Cristo, de Krishna, do Filho unigênito. É uma consciência. Com o advento da psicologia no mundo ocidental, passamos a compreender que Deus não é uma pessoa, como dizia Swami Shukdev, não é um homem de barbas brancas sentado em um trono de ouro em algum lugar antisséptico do universo, não. Deus é consciência. Quando dizemos que Jesus é o Cristo, é porque ele se tornou o Cristo, ele realizou a consciência do Cristo, do Filho unigênito.
seguindo uma tradição milenar que vem dos povos do Oriente, dos avatares, as divinas encarnações, filhos de Deus, que despertaram na consciência de Vishnu, consciência de Krishna, consciência búdica, que é a mesma consciência crística. Foi por isso que os fariseus pegaram em pedras para tentar apedrejar Jesus, e ele respondeu: por que desejais me apedrejar? Por afirmar a minha filiação com Deus? Vós também sois deuses. Não está escrito em vossa lei: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Somos deuses. O que pode, de fato, derrotar o comunismo de forma definitiva é espiritualidade. Não adianta esmurrarmos a chama achando que o fogo vai apagar dando murros no fogo. O que apaga o fogo é a água e outros produtos que os bombeiros utilizam para apagar as chamas. Hoje existe até uma tecnologia com som, em que você aponta um canhão de som, e esse som, essa é a ciência da cimática, apaga o fogo, mas não dando murros no fogo. Então, somente a espiritualidade autêntica, somente a espiritualidade verdadeira será capaz de fato de derrotar o comunismo para sempre. Sua Hidayamata, sucessora espiritual de Yogananda, teve uma visão superconsciente há algumas décadas na Índia, em que ela viu uma grande escuridão tentando se apoderar da Terra e muito sofrimento. E esse momento, na verdade, começou em 2001, com a queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. De lá para cá, essa escuridão está tentando destruir a Terra, destruir a luz na Terra, porque nós estamos em uma era ascendente, do Apara Yuga ascendente, e as trevas fazem força para que a luz não venha. A luz vencerá. Mas Dayamata disse que a luz somente vencerá quando a humanidade se voltar novamente para Deus. Enquanto estivermos mantendo nossas consciências externalizadas, exteriorizadas, sem essa confiança interna, sem esse mergulho interno por meio das práticas contemplativas, de meditação, oração, mantras, acalmando a mente, entrando nessa sintonia com o bem-amado cósmico, que é Deus existindo dentro de nós, fora de nós, em toda parte, não seremos capazes de derrotar essa ilusão, essas trevas. Devemos seguir aquilo que a própria ciência já comprovou. Existem as ondas cerebrais beta. Quando entramos em meditação, então vamos para as ondas alfa, depois as ondas teta, ondas delta e ondas gama, de felicidade total. Ali é Deus. Ali mergulhamos em Deus. E nesse mergulho em Deus, nessa conexão com o ser sagrado, com o divino, dentro de nós encontramos todas as respostas para as adversidades deste mundo. Porque somos, como Paramahansa Yogananda dizia, somos seres de poder infinito. E temos esse poder infinito à nossa disposição para a solução de problemas finitos. Mas é necessário voltarmos para Deus. Como diria Carl Gustav Jung, olhar para dentro. Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, certa vez afirmou que, em certo sentido, a humanidade constitui os santos. Porque o pai da psicologia humanista afirmou que, em certo sentido, a humanidade constitui os santos. Porque ele, como psicólogo, descobriu os estados culminantes, os estados profundos de serenidade, de paz interna, de conexão. E que saúde mental não é você tentar apagar o fogo dando soco, dando murros nas chamas. Saúde mental é sentir Deus dentro de você. Abraham Maslow dizia que quando alcançamos esses estados culminantes profundos,
de paz e bem-aventurança, tudo se torna mais belo. A natureza se torna mais bela. Por quê? Porque vemos Deus em tudo, em todas as coisas. E é isso que a humanidade verdadeiramente precisa, de Deus, de voltar-se para Deus, porque o comunismo é satanismo. O comunismo é uma prática demoníaca, satânica, que vem de asuras. Asuras são demônios. Na ótica do yoga, do Vedanta, do hinduísmo, do Sanatana Dharma. Os Puranas são os textos sagrados, que significa antigo, que contam histórias de batalhas espirituais entre suras e asuras, entre anjos e demônios. E os demônios estão encarnados hoje na Terra como líderes mundiais, líderes das nações. Então precisamos de espiritualidade. Nos resta, como diria Mahatma Gandhi, é espiritualidade. A Índia se libertou da colonização inglesa não utilizando armas, mas por meio de uma grande, gigantesca espiritualidade que veio por intermédio de Mahatma Gandhi. Hoje a Índia possui armas para se proteger do Paquistão e da China. É o quarto maior efetivo militar do mundo, mas continua sendo, além disto, uma nação de espiritualidade. Caso contrário, já teria sido dominada também por forças do mal. Então, espiritualidade. Somente Deus pode derrotar o comunismo de forma definitiva. Namastê. Disse o Senhor Krishna: sempre que a virtude, o sagrado Dharma, declina e o vício, o Adharma, predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A inversão do Dharma, as virtudes éticas, morais e espirituais, tem sido praticada nos tempos atuais, assim como foi na época do Senhor Krishna. E quando invertemos os valores, ou seja, o sagrado Dharma, a sociedade inteira está em perigo de extinção. Porque o Dharma, as virtudes éticas e morais, constituem o norte sem o qual andamos como cegos. Sem o Dharma, a sociedade estará entregue ao crime e aos vícios, sem qualquer sentido real para viver. É neste momento que o Senhor precisa voltar para restabelecer a justiça entre os homens. Mas Ele pode e deve voltar em nós, em cada um de nós. E este é o papel do Yoga Real conservador. Mas o Yoga Real, nascido da profunda sabedoria dos rishis, sábios iluminados, da Índia antiga e moderna, está mortalmente em perigo. Quando a tradição, Sampradaya, é deixada de lado, é trocada em nome de um falso progressismo, perdemos a inestimável riqueza espiritual do yoga, legado imortal, patrimônio da humanidade. É por isso que praticantes de yoga, professores e amantes dessa tradição de sabedoria milenar estão unidos. Em defesa do yoga real, em amor ao yoga real, yoga védico dos santos iluminados da Índia, tanto dos tempos védicos quanto da contemporaneidade. Somos yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Namastê. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil.
Nós somos os yogis, em amor ao Dharma, em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e ao Brasil. Somos os yogis em amor ao Dharma o e yoga em amor real, ao Brasil. que é conservador, Namastê. contempla o respeito aos preceitos éticos individuais, Vyakti Dharma, os preceitos éticos da família, Parinvarnika Dharma, os preceitos éticos da sociedade, Samandhya Dharma, os preceitos éticos do amor à pátria, Rastra Dharma, e os preceitos éticos do amor à humanidade, Manava Dharma. Portanto, não há yoga fora do Dharma.